pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Alta Educação Financeira. Meu nome é Victoria Viana, se você ainda não me conhece, e esse é o meu pai, o professor Francisco. Olá pessoal! Então pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês quem somos nós e o que é a Alta, como surgiu a Alta. E isso é uma história de família. É uma história de 37 anos. Eu tenho 24, pessoal, não tenho 37 não. Mas é porque depois de tudo que meu pai passou desde o início como dentista, ele passou pra mim quando eu era pequena, e agora nós estamos passando pra vocês, há 3 anos passando pra vocês. O primeiro curso da Alta foi no dia 30 de setembro de 2018. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para o pessoal conhecer você, conhecer sua profissão até 2018 e como ficou depois de 2018 também. Então, pessoal, é assim, eu me formei em odontologia em dezembro de 1984 e com uma esperança enorme de conquistar algo melhor na vida. Vindo de uma família um pouco humilde, né? E então minha vida começa em dezembro de 1984 mesmo. Eu comecei a trabalhar imediatamente próximo da minha formatura. Eu tinha um consultório muito pequenininho lá na Vila Nova, em Goiânia, muito simples, mas sempre com a esperança de um dia chegar em algum lugar bom. E eu fiquei de 1985 até 1993, 94 com um caminho. Qual era o caminho que estava na minha cabeça? Era o caminho de estudar odontologia, ser famoso em odontologia, o famoso I love odontologia. E eu fiquei nesse caminho. Tudo que eu ganhava, eu comprava de livros, de equipamentos, fazia cursos, eu melhorava o meu consultório. E depois eu descobri, a partir de 1993, 94, por uma questão de sorte talvez, né? E de eu ter tomado a decisão de procurar algo melhor ainda, que eu precisava criar algo paralelo à minha profissão. Então eu comecei... Isso em 1994. De 1985 a 93, 94, foi quando nós perdemos o Ayrton Senna, né? Eu fiquei só focado em odontologia, né? E eu acho que muita gente faz isso, e é um erro grave. Vamos ver se vai dar tempo de eu comentar com vocês, porque é um erro grave. Então, a partir de 1994, eu comecei a mudar um pouco. Eu comecei a comprar um lote para fazer uma clínica, para colocar o dedo no empreendedorismo. E é o lote onde hoje está o Ortoway? Exatamente. Hoje é o lote onde é minha clínica, chamada Ortoway. É ali acima do Clube de Engenharia em Goiânia, no Marista. Um local muito bom. Eu comprei lá em abril de 1994. E no curso nós mostramos se a compra desse lote foi um bom negócio, comparando com ações cotadas na Bolsa de Valores. Exatamente. Se eu tivesse comprado ações, eu tinha hoje 3, 4 lotes. Nem fala construção. Mas tudo é um processo. Então, a partir de 1994, eu comecei a estudar muito sobre finanças. E comecei a perceber que eu precisava de criar uma liberdade financeira paralelo à minha profissão. Que a minha profissão, tive um contador muito bom, né? O seu Ideon, e eu aprendi muito com ele, a gente estudava muito. E aí eu
comprei um lote justamente para fazer uma clínica e ser empreendedor na área de ensino. Então, desde 94, eu venho com essa ideia de ensino. De ensino em odontologia inicialmente, né? Ensino de odontologia. Um curso de pós-graduação. Isso. Aí eu construí uma clínica de cursos de graduação em odontologia. Fui para São Paulo, fiz especialização, mestrado em ortodontia. Foi um sucesso a minha clínica, né? Hoje eu já não dou mais curso de odontologia. E isso continuou. Até o que aconteceu? Em 2002, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre ações. Como que foi? Eu deixava minha filha no externato, ela tinha mais ou menos 5 anos, nessa época, 5, 6 anos, né, quando ela começou a estudar no externato. Eu deixava ela no colégio 7 horas da manhã e eu ia para a clínica estudar, praticar no Folha Invest. Era um joguinho que tem o Folha Invest, o campeão, o vice-campeão, até terceiro lugar ganhava viagem, tinha alguns prêmios. Então eu ficava de 7 horas até 8, 8h15 praticando, estudando empresas e praticando nesse Folha Invest. Então de lá para cá eu comecei a estudar sobre ações, né? E ao mesmo tempo eu já inaugurei a clínica em janeiro de 99, né? Inaugurei a clínica, depois que eu inaugurei a clínica que eu comecei a estudar sobre ações, eu comecei a investir em lotes, né? Eu comecei a investir em lotes. E em janeiro de 2000 eu comecei a investir no meio rural, né? Em imóveis rurais. Então era o lado empreendedor que estava um pouco assim, querendo que desse certo, né? Então eu estava com empreendedorismo rural, empreendedorismo no ensino em odontologia, e isso não deixou eu avançar muito em ações. Então eu estava devagarzinho com ações, né? E nessa época, né, eu tinha por volta dos 5 anos, e foi muito importante tudo que eu absorvi nessa época. A minha primeira profissão, na verdade a primeira profissão, pessoal, eu queria ser cantora. Eu amava cantar, pena que eu não tinha o dom. Então eu lembro que até meu pai comprou microfone, bateria de brincadeira pra mim, piano, violão, mas infelizmente eu não tive esse dom. E logo depois que até meus pais foram tomando consciência disso, né, e foram me alertando, eu lembro que a primeira profissão, depois de ser cantora, a primeira profissão de verdade que o Thiago tá rindo ali, gente. Pensou como cantor. E aí a primeira profissão de verdade que eu quis ter foi arquiteta. Porque eu acho que eu absorvi um pouco também dos lotes, né? Essa ideia de construção. Da clínica, da casa. De mercado imobiliário. O meu pai me deu o jogo Banco Imobiliário, já falei isso em outro vídeo, eu jogava sozinha quando não tinha ninguém pra jogar. Eu colocava lá 2 pininhos e jogava contra eu mesma, só porque eu gostava daquilo. Às vezes quando tinham mais pessoas jogando, eu gostava de ser o banco. Então, assim, realmente eu cresci nesse ambiente de negócios e tal. E depois que eu vi uma prima minha fazer arquitetura, eu vi que eu não teria paciência para ser arquiteta, porque são muitos detalhes. Então, por um breve período eu também quis fazer veterinária, né? Mas também depois eu desisti de veterinária. E o caminho para a economia foi muito simples, né? Meu pai mesmo me falou, por que você não faz, na época ainda de arquitetura, né? Eu fiquei um breve período querendo ser veterinária, e na época da arquitetura ele me falou, né? Que eu tava triste porque eu não teria paciência de fazer os projetos, mas eu gostava muito de arquitetura, e ele me falou assim, por que você não faz economia? E aí você pode ser empresário e montar uma loja de decoração, né? Porque eu amava. Só que também eu era apaixonada pelo mercado financeiro, por educação financeira, por ter crescido em um ambiente de educação financeira. Então depois, em 2018, eu já tô avançando a história, eu criei a Alta, mas só pra vocês verem que nesse tempo, né, lá no início dos anos 2000, eu cresci nesse ambiente, sempre vendo, né, os negócios que meu pai fazia e gostando desse ambiente.
Aí, pessoal, a partir dos anos 2004, 2005, eu comecei a perceber que os lotes, eles não eram um bom negócio. Eles geravam uma despesa todo ano com IPTU, quando eu parcelava era mensal. E eu descobri que os imóveis rurais, eles geravam renda com gado, né? O imobilizado era muito grande, mas você tinha uma boa renda de gado. Então, quando você faz as duas partes juntas, hoje eu sei que tem que fazer conta para saber se fazenda é bom mesmo. Só que ninguém pode ficar vendendo imóveis rurais para colocar no mercado financeiro, porque é perigoso, tem que saber o que está fazendo. E isso foi caminhando de tal maneira até que em julho eu desfiz dos meus lotes, depois eu comecei a diminuir um pouco a parte rural, né? Até que em 2018, julho de 2018, a Vitória Fazenda Economia, ela comentou comigo que queria realmente trabalhar com ações, com o mercado financeiro, né? E aí eu sempre tive a tendência de preparar a Vitória para dar continuidade ao meu trabalho, né? Ela está atenta. E aí eu comecei a fazer algumas mudanças em relação a isso. Então a minha dedicação à odontologia começou a diminuir bastante, eu parei de dar cursos na área de odontologia e eu falei para ela, então nós vamos fazer uma transição e nós vamos criar um curso, porque os meus alunos de odontologia que começaram no ano de 2000, mas eu já dava aula na Universidade Federal desde 97, então todos os alunos, ou quase todos os alunos, ficavam perguntando, doutor Francisco, o que o senhor faz para comprar isso, comprar aquilo? E eu dava uma palhinha de 30 minutos para eles e eles falavam, doutor Francisco, o senhor tem que fazer um curso disso aí também. E essa brincadeira foi mais de 20 anos, né? E eles encontravam comigo e eles pediam isso. E eu nunca me senti muito preparado para isso, porque uma coisa é você fazer para mim. Uma coisa eu fazer para mim, outra coisa eu ensinar as pessoas. O mentor é muito importante, pessoal. Mentor tem que ser aquele que entende de dinheiro. Não pode ser mentor que não entende de dinheiro. Então, às vezes é o seu futuro que está em jogo com esse conselho de um mentor não adequado, né? Até a gente erra, imagina quem ainda não tem essa experiência. E aí o tempo foi passando e aí eu comecei a me interessar em fazer um curso onde eu dava aula, eu dava aula para Vitória e para quem quisesse também. E aí nós tivemos essa conversa em julho de 2018. Foi, julho de 2018. E aí nós lançamos um preço muito acessível para as pessoas entenderem. E eu comecei a dar mais foco na minha vida nessa área, deixando um pouco a parte rural, né, deixando um pouco os lotes que já estavam acabando. Então eu comecei a dedicar muito a isso. E isso começou em julho de 2018 com um curso para setembro. Então a alta começou no dia 30 de setembro de 2018, primeiro dia que eu dei aula, né? Os alunos gostaram muito. E aí amanhã faz 3 anos e parece que a alta, ela, vamos dizer, entre aspas, ela se provou como algo que tem um produto bom, né? E a nossa primeira turma, eu lembro, tinham 30 pessoas na turma e 3 não eram dentistas. Os outros 27 eram ex-alunos do meu pai, né? E os 3 que não eram dentistas eram médicos, se não me engano, e 2 estudantes, né? Que inclusive são grandes amigos meus, Sol e João Vitor. Então, de 30 pessoas, 27 eram ex-alunos do meu pai, que esperavam ansiosamente por esse curso. Rapidinho as 30 vagas, eram 30 pessoas, porque só cabiam 30 pessoas ali na Ortoway, né? A gente fez no espaço da Ortoway. Rapidinho as 30 vagas foram embora. E eu lembro que a gente ainda falou que a gente ia devolver o dinheiro para quem não gostasse do curso. E não teve nenhuma teste, devolução. Né? Primeira aula.
Então, foi muito bom esse início, né? E, na época não tinha pandemia, a gente tinha os encontros presenciais, a gente estava ali convivendo com os novos alunos e a gente conheceu muitas histórias, né? Então, a gente pede até que vocês comentem aqui sempre nos vídeos pra gente conhecer a história de vocês também. Porque agora online fica um pouco mais difícil a gente ter esse contato. Então, por isso que a gente insiste tanto para vocês comentarem aqui, comentarem o que vocês estão achando, as experiências de vocês, como está sendo a trajetória financeira de vocês. A partir de setembro de 2018, quando eu comecei a dar aula, agora vai fazer 3 anos que eu já venho dando aula, né? A partir daí teve um momento que mudou muita coisa também, que até então, era comprar ações e esperar valorizar, né? No longo prazo. Até então, aí a partir do Covid, do Corona Crash, né? Vamos dizer assim, do Covid, isso em março de 2020, a partir de abril de 2020 eu tomei uma decisão, né? Que era melhorar mais o sistema que a gente já ensinava. A gente tinha um curso que chamava Sistema FV, que foi para mais de 100 pessoas, 120 pessoas. Na semana do Covid era presencial, infelizmente a gente não conseguiu fazer esse evento grande, né, para 120 pessoas, que era sobre o Sistema FV. Era a mudança da carteira, né? Era a mudança de uma carteira de 25 empresas para 40 empresas. Eu já tinha passado para todos que fizeram a inscrição as 40 empresas. Mas não foi possível, depois a gente deu online. Aí, a partir de abril de 2020, houve uma outra mudança na minha vida. Até então, eu não gostava de opções. Então, eu comecei a estudar uma forma de como proteger a carteira contra essas grandes quedas, né? Por quê? Porque uma coisa é você passar por uma queda, outra coisa é quando você tem muitas pessoas que te perguntam, estudaram com você, e você vê-los, às vezes, ansioso numa queda. Então, por causa disso, eu comecei a estudar opções. E aí, eu que era contra opções, descobri um mundo bem diferente, né? Um mundo que me abriu muitos olhos em relação à rentabilidade. Então, hoje, o meu objetivo com opções é desenvolver um xadrez que eu já havia desenvolvido na odontologia sobre diagnóstico, sobre como e se é possível ter consistência em ganhar 3% ao mês com opções. E com seguro, né? E com seguro. Então, nós já fizemos dois ou 3 cursos desse de opções. Eu estou muito satisfeito com o resultado, apesar de que só tem de abril para agora, tem 18 meses mais ou menos, né? Então tem 18 meses que eu venho estudando muito sobre opções, diferente do buy and hold, que já tem muitos anos, mas o resultado do meu trabalho, das minhas observações, do que eu venho praticando, ele projeta um futuro muito bom, né, de uma rentabilidade muito alta para competir com o empreendedorismo. É isso que é o importante. Então, o lado de opções, o meu curso de opções, ele visa abrir a cabeça das pessoas para ter uma visão de competição, não com buy and hold, porque o buy and hold, a possibilidade dele competir com o empreendedorismo é pequena, não é grande, a diferença é grande. Mas o que veio acontecendo comigo de abril de 2020 para cá é que eu cheguei à conclusão que opções de como eu faço, ele pode competir com o empreendedorismo de uma forma bem segura. Então a gente chega no ponto de hoje, né, que 18 meses depois, onde a alta tem 4 vertentes, né? São, na verdade, 5 vertentes. 5 vertentes, é isso que eu ia falar, 5 vertentes. E a última mais importante. Posso falar para eles as 5 vertentes? Pode. A primeira, educação financeira, que é o que nós estamos promovendo bastante aqui no YouTube, para você sair do vermelho com a alta. Deixar os juros compostos trabalharem para você.
aprender a importância dos aportes mensais. Ter um objetivo de longo prazo, saber onde você está e onde você quer chegar. Tudo isso é educação financeira básica. Não é a educação financeira básica dos livros, pessoal. É a teoria próxima da prática. Então, educação financeira, depois, buy and hold. Não, tem uma no meio. Tem uma no meio. Não, é a última, é a Ah, mais importante. ela inverteu, né? Buy and hold. Meu coração é de holder. Meu pai fala, opções você é fantástico, gente. Mas eu sou apaixonada pelo buy and hold. Meu coração vai ser eternamente um coração de holder. Eu opero opções, mas eu gosto de ser sócio por muito tempo de boas empresas. Então tá, então buy and hold, swing trade, Value Invest, que é junto usando com o value investing. Buy and hold a gente usa mais o growth investing, depois a gente faz um vídeo pra vocês mostrando a diferença. Aí muita gente fala, nossa, que é isso? Que ela falou? Value investing, growth investing, eu não quero saber disso, isso é muito complicado. Pessoal, é muito simples, tá bom? Vamos traduzir aqui para o pessoal entender, porque é chato mesmo a gente ficar falando esses termos em inglês. O buy and hold, você compra empresas boas que teve consistência no passado, esperando que ela tenha consistência no futuro. São empresas caras. Buy and hold, buy, comprar, hold, segurar. Você compra a empresa e segura por muitos anos. Buy and hold. Então, pelo buy and hold, a gente usa a estratégia de growth investing, que eu falei, que é uma parte, que é um investimento de crescimento, growth, crescimento e investing. Então, um investimento de crescimento. E para o swing trade, a gente usa swing trade também. Swing, pessoal, gente, quando a gente fala inglês, quando a gente fala inglês, é difícil traduzir, porque swing, por exemplo, as palmeiras fazem um swing, é tipo uma movimentação. Então, é um trade de movimentação. É comprar e não vender no mesmo dia. Mas tem a movimentação, não é o buy and hold, você compra e segura. Então você compra e depois você vai vender. Então você está ali movimentando, você compra já pensando na venda, né? Então, nesse caso do swing trade, a gente usa uma questão de comprar empresas descontadas, com qualidade ou às vezes sem qualidade, para vender em algum dia que não seja no dia da compra. Pode ser um mês, uma semana, um ano, 10 anos. Um dia a gente vai vender, diferente do buy and hold que a gente compra pensando em não vender, mas não quer dizer que a gente não venda. Então, swing trade, né? Lembra das palmeiras? Eu só lembro de palmeiras, não sei porquê, porque passa o vento, elas mexem. Então, a gente sabe que a gente vai comprar e vender, não vai ficar estático. Então, nós já falamos de uma vertente, educação financeira básica, a segunda, buy and hold, a terceira, swing trade com visão de value investing. Então, só um minutinho, a gente falou buy and hold, o growth investing, investimento de crescimento, a maior parte. Swing trade, value investing, que você disse. Value investing, pessoal, value, valor, investing, investimento. Então, é um investimento de valor, né? Nós pegamos empresas descontadas. O buy and hold é uma mistura de grow invest com small caps, que também é grow invest e tem empresas consolidadas também. É uma mistura, tá? Então, já foram? 3. Foram 3. Faltam opções. Opções, que é hoje o meu grande desafio, fazer com que opções compita com empreendedorismo, com rentabilidade de 3%. Tendo consistência. Sem consistência, a gente já viu que vários meses a gente consegue. Então a gente precisa, e com segurança. Então esse é o meu desafio, está sendo o meu desafio. Esse é o quarto, né? E pessoal, é muito importante falar aqui, porque eu fico muito atenta pelo nosso público ser principiante. Nosso público é principiante. Uma parte dele, né? E é muito importante frisar, porque algumas pessoas perguntam pra gente, opções binárias? São opções binárias? São opções binárias, é outra coisa. Opções binárias não é regulado pelo mercado, não é na bolsa de valores, então é muito perigoso você... isso não é nem investimento, é especulação, aposta, então... Eu nem falo sobre opções binárias, mas não é opções binárias. Mas é importante a gente falar pro nosso público inicial que não são opções binárias. E agora o mais importante? Psicologia nos investimentos. Isso é o mais importante. Sem psicologia nos investimentos,
você não consegue sair bem no buy and hold, você não consegue, porque tem que esperar chegar um momento daquela empresa e ela crescer. Tem que, por exemplo, Braskem entrou na carteira em setembro de 2019, era uma empresa com dificuldade e tal, e a R$27, ela já foi a 12 na coronavírus e agora já está 60, então ela já está chegando a 2,5 vezes. Então, se você não tiver psicologia, o que acontece? Você dá desespero e aí você quer vender, você compra no médio ou na alta e vende na baixa. Então, a gente tem um viés muito forte dentro do nosso curso da parte de psicologia aplicada aos investimentos. Só que a gente, no futuro, a gente quer torná-la mais forte ainda, essa parte psicológica, porque a gente entende que tanto no buy and hold, como no swing trade, como em opções, a parte psicológica, ela que determina talvez você não sair sem um bom resultado. E para a educação financeira também. A educação financeira básica, a gente até coloca junto a parte psicológica, né? Mas a educação financeira básica é só estudar, verificar a gente fazendo, não investe. Então, mas para você fazer investimento, a parte psicológica é muito importante. Então, são essas 5 vertentes que a gente vem desenvolvendo e que vem tentando melhorar, sem pressa, sem nenhum conflito. Então, para vocês entenderem dessas 5 vertentes, é só seguir a alta, ficar do lado da alta, né, da girafinha. Então, pessoal, essa é a história da alta. Eu fico muito feliz de contar a história junto com o meu grande mestre. Tudo que eu sei sobre a Bolsa de Valores eu aprendi com ele. Inclusive, as outras referências que eu tenho, como grandes investidores como Luiz Alves Paes de Barros, eu tenho admiração por causa do meu pai. Então, até outros mestres de investimentos que eu tenho vieram através do meu pai. Então, eu devo tudo a ele. Eu queria agradecer por todo o conhecimento que você passa, não só a mim, mas para todo mundo. A sua história é uma história muito nobre, né? A missão da Alta é uma missão muito nobre. E a gente gostaria que muitas pessoas tivessem acesso ao que eu tive na infância, graças a você, né, pai? E por isso nós estamos aqui. É isso mesmo, pessoal. Eu que admiro Luiz Alves Paes de Barros, Luiz Barsi, Lírio Parisotto e tantos outros, né? Então, o objetivo da Alta nada mais é do que eu passar para minha filha um pouco do que eu sei, transmitir a ela, para ela começar a ter confiança nos investimentos, e vocês podem aproveitar de tudo isso. Só seguir na alta. Então, o nosso foco hoje ainda existe o foco rural ainda, né? Vai continuar, mas o foco principal ao longo do tempo é o foco no mercado financeiro, né? Nesses pilares, 5 pilares que nós falamos. Ok, pessoal? Em breve nós teremos um vídeo contando o porquê da girafinha da Alta. Por que uma girafa? Por que o nome chama Alta e essa girafinha, né? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. E curtam, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal, pessoal. Vamos espalhar a educação financeira por todo o Brasil. Um abraço. Até mais.